Como suportar o silêncio de Deus acerca das coisas que fogem ao nosso entendimento, principalmente nos momentos em que estamos sofrendo. Esse é, queridos, realmente o tipo de assunto que estará sempre presente na nossa vida, até porque essa é uma fase difícil e ao mesmo tempo necessária de se viver, visto que a falta de algumas respostas da parte de Deus quanto aos nossos questionamentos nesses momentos difíceis também nos fará crescer e amadurecer na nossa fé. Então, para que essa e outras coisas fundamentais acerca desse assunto sejam a nossa realidade vivida, nós precisamos reservar um tempo de qualidade na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa construção de um caráter maduro. E muito provavelmente isso vai ser feito por meio de provações, coisas que vão ser desagradáveis de se viver, mas que também serão necessárias para forjar o nosso caráter acerca dessas e de outras tantas coisas que envolvem a nossa fé cristã. Por isso, amados, eu te convido a permanecer mais uns minutinhos comigo nesse vídeo, para que em nome de Jesus o Senhor fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu ao longo de todos esses dias acerca desse assunto. Eu quero te desejar um bom dia e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance e permaneça com você aonde quer que você esteja nessa hora. Amados, como eu disse anteriormente, é preciso termos momentos de qualidade junto ao Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes nós vamos nos encontrar vivenciando esse contexto em que Deus vai ficar quieto com relação aos nossos questionamentos. E isso com certeza vai nos deixar apreensivos, amados, porque justamente o buscamos por entendimento e por respostas que nós não vamos obter dele. E isso pode acabar provocando em nós frustração e até um possível desequilíbrio estrutural. Sabe, amados, frequentemente as Sagradas Escrituras associam o silêncio de Deus com a infidelidade do homem para com Deus, o que acaba afastando o homem de Deus e por decorrência da sua voz. Mas apesar disso, o silêncio de Deus não se trata somente de infidelidade, mas também de razões que nos são desconhecidas. É por isso que falar sobre isso sempre será uma tarefa exemplificativa. Até porque, amados, para cada um de nós, Deus reservou um propósito diferente, que de alguma forma vai cooperar com o seu propósito maior com relação à redenção da humanidade. E por causa disso, por cada um de nós cooperar de uma forma diferente, nós sempre vamos precisar de coisas que desconhecemos, mas que Deus conhece, fará e trará para a nossa vida. Coisas que muitas vezes serão desafiadoras de enfrentar, porque vão custar um preço e talvez um preço alto. Por isso as ações de Deus com relação à nossa vida começam como um verdadeiro mistério para nós. Porque se nós soubermos pelo que vamos passar antecipadamente, mesmo sabendo que haverão bons resultados que virão depois dessas coisas, nós vamos com certeza rejeitar a missão de fazer parte dessa obra, principalmente no que diz respeito ao forjamento do nosso caráter, porque não serão situações fáceis de serem vividas. É por isso, amados, que as coisas começam a acontecer na nossa vida sem explicação, porque Deus precisa permitir que aflições e provações venham, essas que, apesar de nós não a compreendermos, estarão de alguma forma cooperando para o nosso bem. E para exemplificar melhor esse assunto, eu escolhi um bom testemunho. O testemunho de alguém que não só sobreviveu aos seus sofrimentos incompreendidos, como também viveu para obter êxito em todas as suas provações. Esse alguém foi um homem chamado Jó, que segundo o testemunho do próprio Deus, era um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Porém,
mesmo tendo todas essas qualidades, não escapou de vivenciar algumas tragédias em sua vida. A história conta que num dia indeterminado, Satanás se apresentou diante de Deus e desafiou a integridade do caráter de Jó, argumentando com Deus que Jó só era fiel ao Senhor porque Deus o abençoava, e afirmou que se caso Deus deixasse de abençoá-lo, ele abandonaria o Senhor. Então Deus, em sua infinita soberania, permitiu que Satanás tocasse em todas as coisas que Jó havia recebido dele, porém o limitou a não tocar em sua alma. E foi a partir daí, então, que começaram de uma forma simultânea as perdas na vida de Jó. Ele perdeu seus bens, seus filhos, seu casamento e, por último, a sua saúde. O que, no contexto cultural daquele tempo, era com certeza um castigo de Deus recebido por causa de um pecado encoberto. Entretanto, sabemos, segundo os relatos bíblicos, que esse não foi o fator causador destas coisas. Só que Jó, amados, não sabia disso. E por isso ele se pegou por muitas vezes questionando o Senhor para entender o porquê de tudo aquilo, por que ele estava vivendo aquilo. Mas em sua busca por respostas, Jó só obteve silêncio e teve que conviver e permanecer um bom tempo com isso. No capítulo 1, versículo 22 do livro que leva o nome de Jó, está escrito que, mesmo passando por todas essas coisas, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, a fé que aquele homem tinha em Deus era algo tão maravilhosa que o tornou capaz de não só estar com Deus nos bons momentos, mas de não abandoná-lo nos maus momentos. E isso se chama senso de responsabilidade espiritual, ou como nós bem conhecemos, maturidade. Então, quando lemos a história completa de Jó, vemos que por alguns capítulos, mesmo assim, Jó se queixou, lamentou e questionou muito o Senhor em busca de respostas. E essa ação, amados, não era de toda ruim pelo fato da relevância que ela tem contra a intenção do nosso adversário. Porque Satanás, ele sempre irá tentar se aproveitar desses momentos de sofrimento que passamos para nos convencer em deixar de confiar em Deus. E isso ele faz, amados, porque ele sabe que depois dessa provação, os filhos de Deus saem do fogo purificados como ouro. Por isso, as provações, por mais tenebrosas que sejam, também são suportáveis, porque vem de Deus, um Deus que jamais nos dará algo que não possamos suportar. No capítulo 30, versículo 20, Jó disse o seguinte: eu clamo a ti, ó Deus, mas o Senhor não me responde. Eu fico em pé, mas o Senhor apenas olha para mim. Olha o nível do clamor de Jó. Um clamor que, segundo o seu entendimento, Deus havia se voltado contra ele e não lhe dava explicações quanto a essa ação. Repare, amados, como essa frase de Jó descreve bem os nossos pensamentos e sentimentos para com Deus quando chega a nossa vez de ser aprovado pelas aflições da vida. Meu Deus, momentos, amados, em que nós fazemos tantas perguntas para Deus e recebemos exatamente a mesma resposta de Jó: silêncio. Contudo, a história também conta que, no fim desse período indeterminado de silêncio de Deus, o Senhor então responde a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Ao invés de Deus explicar o mesmo contexto que nós conhecemos por causa dos relatos bíblicos, Deus o fez apenas lembrar da sua posição no plano divino, ou seja, Jó não precisava de explicações, ele só precisava de fé. Isso é, a ele bastava apenas confiar e permanecer confiando de que todas as coisas, de alguma forma, cooperariam para o seu bem, porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso, Deus também levou alguns capítulos chamando a atenção de Jó, para que ele, ao reconhecer a grandeza de Deus, entendesse que a sua compreensão acerca das ações de Deus sempre vão ser imperfeitas e limitadas.
Ali Jó teve um profundo senso de temor e submissão ao plano de Deus, mesmo passando pelo pior momento da sua vida e sem entender absolutamente nada do porquê aquelas coisas estavam acontecendo. E essa é a razão pela qual, amados, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai permitir certas coisas acontecerem e vai se calar com relação a elas. Porque nós precisamos, de tempo em tempo, aprender e reaprender que mesmo nos momentos mais difíceis e inexplicáveis da nossa vida, nós devemos e precisamos confiar e perseverar confiando nele, até que ele mesmo mude a nossa sorte, não só nos abençoando, como também nos tornando maduros em nossa fé para com ele, testemunhos vivos do poder e da bondade de Deus sobre a face da terra. No final desse tempo de provação, o que Jó disse a Deus foi: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Percebeu? Ele era íntegro, reto, temente e só conhecia Deus pelo que ele ouvia falar a respeito de Deus. Mas agora, depois de todas aquelas provações, Jó conheceu quem de fato era Deus. Ele não mais conhecia Deus pelas experiências dos outros, pelas histórias dos outros, mas agora pelas suas próprias. Foi no momento da crise, da perda, do luto, da dor, da vergonha, que ele obteve um profundo conhecimento daquilo que ele ainda não conhecia. Porque, honestamente, amados, lições podem até ser tomadas pelas experiências dos outros, mas não existe nada mais firme e forte para nos ensinar do que as nossas próprias experiências, porque é através delas que nós vamos aprender não só o que devemos fazer, mas também o que não devemos fazer e muitas vezes para onde nós não devemos voltar. Esses momentos são momentos ideais para Deus se revelar a nós em sua profunda essência e nos ensinar a maior de todas as lições, que a presença dele sempre será o suficiente para nós, pois ele sempre, amado, será tudo aquilo que nós precisarmos que ele seja. Não é à toa que quando ele se revelou a Moisés, ele disse: eu sou tudo aquilo que o meu povo precisar que eu seja. Nosso Deus é maravilhoso, ele é digno de ser adorado e essa lição nos ensina a adorá-lo pelo que ele é e não somente por aquilo que ele pode nos oferecer. Por causa disso, muitos dos que estão à nossa volta não entendem o porquê insistimos tanto em declarar o que declarou Abacuque no seu momento, no auge, podemos dizer assim, da sua aflição. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa pronúncia nada mais é do que uma declaração no mundo espiritual que nas entrelinhas significa: agora eu entendo que Ele é Deus e nada vai mudar essa verdade. Nem a dor, nem o caos, nem a perda, nem o luto, nem a crise, nada muda quem Deus é. E é por isso que eu o adoro. Essa, amados, precisa ser a nossa vida, esse precisa ser o nosso foco. Precisamos ter sempre em mente que nos piores momentos da nossa vida, ainda assim, ela estará no controle daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que não tem em si sombra ou variação de dúvida. Entender que, ainda que se levantem ao longo do caminho duras coisas de se viver, Deus não só pode, como vai fazer com que todas essas coisas cooperem de alguma forma para o nosso bem. Amados, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é digno de confiança e suficientemente capaz de nos fazer conquistar a maior de todas as conquistas. Provar para Satanás que ele está errado ao nosso respeito, pois independente do que estivermos vivendo ou viermos a viver nessa vida, Ele sempre será o nosso Deus aqui e será nosso Deus para sempre. As nossas dificuldades,
as nossas circunstâncias não nos impedirão de estar com o nosso Deus pela eternidade. Saiba de uma coisa, Deus não deu a Jó explicação do que fazia, mas esteve com ele em todo momento e no tempo oportuno restaurou-lhe a vida completamente. Isso para nós significa que nesses momentos de dor, de sofrimento, muitas vezes o que vai nos bastar é a graça de Deus. Essa que nos fará atravessar essas provações, mesmo sem algumas respostas, e continuar nutrindo esperanças acerca do futuro de paz que o Senhor tem para nós. Então, que em nome de Jesus você tome hoje a decisão de confiar e continuar confiando no plano de Deus para a sua vida. Ainda que você não esteja entendendo nada e não tenha obtido ainda de Deus alguma resposta. Caminhe com fé, trilhe esse caminho, persevere nesse caminho, pois eu tenho absoluta certeza que a porção dobrada e honrosa que virá depois destas coisas valerá a pena cada lágrima que você derramou ao longo da caminhada. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas antes de terminar esse momento, deixa eu orar por você. Receba aí, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, essa oração. Senhor, em Tua presença, eu me coloco nessa hora e peço perdão não só por mim, mas pelos Teus filhos, Senhor, por muitas vezes termos nos comportado com insensatez e até ignorância com relação às ações do Senhor na nossa vida, ações que nós não tivemos o entendimento que nós desejávamos ter. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes nos ter voltado para as nossas dores e não buscarmos o Senhor como deveríamos ter buscado. O Senhor sabe o como tem sido difícil viver o que os Teus filhos têm vivido, o quanto o mundo tem nos pressionado e quanto o diabo tem se levantado com afrontas, com opressões, com tentativas de fazê-los abandonar a fé, duvidar do Senhor, desobedecer o Senhor mediante a essas aflições vividas, Pai. Nós desejamos sim a restauração, porém nada se compara a conquistar as coisas da vida sem a Tua presença fazendo parte da nossa vida e das nossas conquistas. Então, Pai, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos ajude a suportar os processos, Senhor, que são necessários, processos que o Senhor não vai interromper, porque eles vão cooperar para o propósito do Senhor na nossa vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor ajude os meus irmãos a enfrentar o Teu silêncio, Senhor, continuando em fé e em obediência, apesar da falta das respostas que eles têm buscado e não têm recebido. Não os deixe, Senhor, fugir ou desistir dos processos, porque neles eles também descobrirão o como o Senhor é bom. Dá a eles escape, Senhor, quando difícil for, ainda que seja como uma chamada para recobrar a consciência de quem o Senhor realmente é na vida deles. Eu creio, Senhor, que em algum momento o Senhor vai mudar a sorte do Teu povo, e por isso eu te peço que não os deixe fugir ou desistir desses processos, porque neles eles vão descobrir como o Senhor é extravagante e extraordinário, porque o Senhor, Papai, é assim, o Senhor é extravagante e o Senhor é extraordinário em tudo que faz. Por isso eu oro pelo Teu povo, eu abençoo o Teu povo, eu declaro sobre eles força, vigor, coragem, ânimo, para que eles alcancem a aprovação nessa prova e se tornem testemunhas do Teu poder, da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre a face dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Deus continue te abençoando rica e poderosamente por intermédio da palavra dele. Deus te abençoe.